Fala pessoal, beleza? Alan aqui. Bom, vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem é quem no filme A Odisseia do Christopher Nolan. Esse filme tá para ser lançado, ele sai agora em julho. Então eu resolvi fazer uma lista de quem são os principais personagens e quem são os atores confirmados que vão interpretar esses personagens no filme, fechou? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, deixa um comentário aqui também e vamos lá. Bom, eu tô com uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar para cá, mas foi onde eu deixei a nossa lista, fechou? Então vamos lá primeiro, claro, o protagonista do poema e do filme, Odisseu ou Ulisses. Ulisses é o nome latino, né, do personagem, mas o nome dele em grego é Odisseu, por isso o poema e o filme se chamam Odisseia ou A Odisseia. Quem vai interpretar Odisseu é o Matt Damon. Não é o primeiro filme do Nolan que ele faz, então eles já estão juntos aqui na terceira parceria. O primeiro foi Interestelar, depois eles fizeram Oppenheimer, né? O Matt Damon tá no Oppenheimer, e aí eles vão juntos agora para a terceira parceria, dessa vez com o Matt Damon sendo o personagem Ulisses, o protagonista do poema, um dos personagens mais famosos da literatura. Ulisses, ele é o rei de Ítaca, ele vai para a Guerra de Troia, quando os gregos são convocados, né, a irem até Troia buscar Helena. Então ele deixa a sua cidade, estado ali, a ilha de Ítaca, deixa sua mulher e deixa um filho pequeno, e ele vai ficar 20 anos fora de casa tentando retornar. Desses 20 anos, 10 anos são na Guerra de Troia, de fato, é o tempo que ele passa lutando fora de casa, e depois ele leva mais 10 anos para conseguir retornar para Ítaca, e aí por uma série de motivos, então ele vai enfurecer Poseidon, e Poseidon vai fazer com que ele sofra no mar, ele vai ficar refém de deusas, ele vai enfrentar uma série de desafios nessa tentativa dele de retornar para casa, tá bom? A próxima personagem é Penélope. Penélope vai ser interpretada pela Anne Hathaway. É o segundo filme que ela faz em parceria com o Nolan. O primeiro foi O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde ela interpretou a Selina Kyle, a mulher gato daquele universo do Nolan. E aí agora ela interpreta Penélope, rainha de Ítaca e mulher de Ulisses. E qual que é o plot dela? Depois que Ulisses vai para a guerra e fica 20 anos fora de casa, a Penélope ela se vê obrigada a viver sozinha nesse palácio durante os 20 anos que Ulisses fica fora, e num determinado momento ela tem o seu palácio invadido por uma série de pretendentes que vão começar a abusar de sua hospitalidade. Então eles vão começar a comer tudo que tem na casa, tomar vinho, vai ofender o Telêmaco, que é o filho dela, e aí você tem um plot de ela tá sendo forçada, né, a casar com alguém, uma vez que todo mundo imagina que Ulisses morreu, já que ele está 20 anos, ele saiu para a guerra, né, e está 20 anos fora de casa. Então o entendimento é que Ulisses morreu e por isso ela precisa se casar logo com uma outra pessoa. E aí a gente tem, num determinado momento, ela diz que vai escolher um pretendente quando ela terminar de costurar, né, de fazer uma mortalha. Só que aí o que acontece? Ela passa o dia costurando e aí à noite ela desfaz aquilo que ela costurou durante o dia para que ela não finalize nunca essa mortalha, e assim ela não tenha que escolher um dos pretendentes, né? Então a gente tem todo esse arco dela tendo que suportar esse assédio de um monte de homens que ficam lá dentro da casa dela até o momento em que Ulisses retorna. Eu falei do Telêmaco, então ele vai ser o terceiro personagem. Telêmaco, filho de Ulisses e de Penélope. Ele vai ser interpretado pelo Tom Holland, o famoso Homem-Aranha. É a primeira parceria dele com o Christopher Nolan, então vai ser algo diferente de ver como que ele reage com o tipo de direção que o Nolan tem. Mas eu acredito que vai ser bem legal, porque o Telêmaco, ele é um personagem jovem, então ele nunca conheceu seu pai, uma vez que Ulisses sai para a guerra quando o Telêmaco era muito criança, e ele vai ter todo um arco de amadurecimento, onde ele precisa se provar um homem, ele precisa fazer seu nome perante tanto os pretendentes, quanto o reino de Ítaca, sua mãe, etc. E aí, num determinado momento, ele sai, ele pega um barco, junta alguns companheiros e vai atrás de notícias de seu pai. Ele vai passar por alguns reinos, inclusive ele vai encontrar Menelau, ele vai encontrar Helena de Troia, e aí a gente tem esse arco dele indo em busca de seu pai, né, para ter respostas, saber se seu pai está vivo ou não, e aí todo esse arco dele de
desenvolvimento, amadurecimento e retorno para casa depois, enfim, de ter conseguido ou não, não vou dar spoiler, alguma informação, etc. Também tem esse plot de ter um monte de homens na casa dele, só que ele é um só, e você tem, sei lá, 20 pretendentes querendo casar com a mãe dele e consumindo tudo, destruindo o que seria seu legado. Então, é um arco muito interessante também. Ele é um dos personagens que a deusa Atena olha, porque ela cuida ali da linhagem do Ulisses, então ela quer que o Telêmaco tenha seu nome feito, ela quer que ele também seja reconhecido, então é um arco muito interessante, eu acho que combina bastante com o Tom Holland, eu acho que vai ser uma parceria muito interessante mesmo, e esse é um personagem que tem tudo para ser um personagem marcante de fato na obra, beleza? Falei da Atena, então vamos para ela agora. Quarto personagem, Atena, Palas Atena, a deusa da sabedoria, ela também é deusa da guerra. E aí ela é um personagem muito ativo durante todo o poema. Ela vai aparecer em diversos momentos. Ela vai ajudar Ulisses, ela vai ajudar o Telêmaco. Em diversos momentos ela aparece disfarçada de outra pessoa. Então eu não sei exatamente como que o Nolan vai resolver isso. Talvez essa parte não entre no filme, porque você precisa preservar o ator ou a atriz e ter o seu rosto ali no filme, né? Então, talvez não tenha tanto isso da Atena aparecer no corpo, né? Transfigurada no corpo de um outro ser humano. Ela deve aparecer mais mesmo com o seu corpo real, e ela vai ser interpretada pela Zendaya. Então, também é algo bem interessante. Eles têm, a Atena e Telêmaco, eles têm um arco conjunto ali, então, de novo, a Atena, ela zela pela linhagem de Ulisses, então ela vai incitar o Telêmaco a ir viajar e buscar informações sobre seu pai, ela vai viajar junto, ela vai aparecer em diversos momentos. A gente sabe que a química entre o Tom Holland e as Zendayas, pô, é enorme, então vai dar muito certo. E aí a gente também tem a Atena, personagem, sendo um dos principais pilares do poema, porque é ela que vai mover ali as peças para que Ulisses consiga retornar, para que Ulisses tenha sua vingança. Ela vai trabalhar para que o Telêmaco também tenha seu nome feito, alcance fama. Ela vai trabalhar para que os pretendentes de Penélope façam cada vez coisas mais terríveis para incitar ódio no Ulisses, no Telêmaco, e causar depois a vingança, que provavelmente vai ser o último terço do filme. Então ela é um personagem extremamente importante e, claro, a gente tem uma atriz dessa nova geração com peso suficiente para interpretar uma deusa grega. Seguindo aqui, a gente vai ter a deusa Calypso, provavelmente interpretada pela Charlize Theron. Ela já apareceu no trailer, então tá meio que confirmado. Ela também é um dos principais personagens do filme e do poema, consequentemente, porque Calypso, ela é uma deusa que vive numa ilha e Ulisses vai parar nesse lugar, nessa ilha, e a Calypso mantém ele lá preso durante anos. Então ela se apaixona loucamente pelo Ulisses e ela quer convencer ele a aceitar viver com ela lá para sempre. Inclusive, ela promete transformá-lo num deus, porque ela promete a ele a imortalidade, e a imortalidade é algo que apenas os deuses detêm. Então ela faz essa promessa para ele que, se ele aceitar ficar com ela na ilha, ele vai ser imortal e eles vão viver ali para sempre. E aí esse é talvez o principal plot, ou o principal arco do poema. Ele gira em torno disso, que é Ulisses querendo voltar para casa. Então ele vai passar, de novo, são 10 anos que ele fica fora. Então ele vai passar por uma série de provações, ele vai perder um monte de gente ao longo do desenrolar da história, e ele chega no ponto em que ele é retido à força por meio da magia da deusa, mas também ele tem esse dilema, que é: pô, ou eu volto para casa como um homem normal, que eu vou morrer, vou envelhecer, ou eu fico aqui, me torno um deus, vou viver com uma deusa num lugar paradisíaco onde eu tenho tudo. E o ponto, né, tem gente que fala que esse é o start meio que da filosofia ocidental, que é
qual que é o seu lugar no mundo, né? O Ulisses, ele sabe qual que é o lugar dele no mundo, ele sabe que o lugar dele é em Ítaca, é com a mulher dele, é com o filho dele. Ainda que Ítaca não seja um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso. Então, é tido como, a ilha de Ítaca, ela é tida como um lugar cheio de pedras, que não é bom para cultivo, tanto que eles têm muitas cabras, bois, etc. Porque não é um lugar que vai dar um monte de frutos e coisa do tipo. E ainda assim, ele abre mão desse suposto paraíso, abre mão da imortalidade para viver como um homem mortal, mas naquele lugar ao qual ele pertence. Então, todo esse arco dele preso na ilha da deusa Calypso é um dos principais momentos da trama, tanto que Ulisses começa lá, né? Então, eu não sei como que o Nolan vai montar esse filme, mas quando a Odisseia começa, Ulisses já está preso na ilha de Calypso e ele só vai contar o que aconteceu nesse trajeto dele bem mais para frente. Então, eu não sei se o filme ele vai seguir uma linha mais cronológica ou não, mas de fato, um dos principais momentos da história é esse momento, esse período de tempo em que Ulisses está preso na ilha da deusa Calypso. Próximo personagem, o Antínoo, que ele é um dos principais pretendentes da Penélope. De novo, a gente vai ter lá pelo menos uns 20 homens que praticamente estão morando dentro do castelo de Ulisses e que ficam assediando Penélope o tempo todo para que ela escolha um deles para se casar. E o principal deles é o Antínoo, que vai ser interpretado pelo Robert Pattinson. Eles já trabalharam juntos, ele e o Nolan, no filme Tenet, se eu não me engano, e ele é um personagem interessante porque ele é o mais violento dos pretendentes. Então, ele vai planejar uma emboscada para tentar matar o Telêmaco. Ele vai, de toda forma, ser aquele motor ali entre os pretendentes que vai gerar ali todas as desgraças que acontecem dentro do castelo de Ulisses, enquanto Ulisses está fora. Então, pô, eles vão humilhar as pessoas que trabalham no castelo. É dito que algumas das servas que trabalham ali são levadas à força para a cama por alguns deles. Eles vão devorar os alimentos do castelo, as bebidas, vão maltratar as pessoas que eram caras, né, e próximas a Ulisses. E aí, esse personagem, dentre os pretendentes, ele é aquele que mais se destaca. Então, acho que o Robert Pattinson ele também tem gabaritos mais do que suficiente para ser esse personagem e ser aquele personagem odioso, sabe? Que você vai ter raiva, que você quer que o cara morra, você fica esperando aquele momento que a gente sabe que deve acontecer, né? Da vingança, e aquele cara você fica esperando que morra logo, porque a Odisseia, ele não tem um vilão específico. Então, o vilão talvez seja o destino, né? O destino do Ulisses, claro, ele vai fazer várias coisas. Ele é chamado de Ulisses dos Mil Ardis, então ele é um cara que mente, ele é um cara que conta histórias, só que ele é extremamente inteligente, mas também ele é orgulhoso. Então, a gente tem aquele momento dele com o Cíclope, que ele vai ferir, né, esse personagem, né, essa criatura, que é filho de Poseidon, e aí no auge ali do seu orgulho, ele acaba revelando o seu nome, e a partir daí começa a sua desgraça no mar, né? Então, se a gente for olhar, Ulisses vai enfrentar vários personagens, várias criaturas, várias coisas, mas talvez o personagem que seria o vilão é o destino do próprio Ulisses, é o destino que os deuses traçaram. Mas se a gente for pensar num humano, que seria ali esse cara que a gente espera que seja morto pelo herói, né? Pensando que é um filme de ação, talvez seja o Antínoo, beleza? E aí, eu acho que da lista de principais personagens, por último, eu deixei a Helena de Troia. Ela não tem um momento grandioso na Odisseia. Eu não acho que ela seja tão relevante na Odisseia, mas tem um momento em que o Telêmaco ele chega até Esparta ou Mecenas, ele vai até o castelo de Menelau, né? E aí, a essa altura Menelau já voltou para casa. A essa altura a Helena já está vivendo de novo como a Helena de Esparta, não a Helena de Troia. Então é algo aqui muito importante ela aparecer, mas eu acho que ela vai ter mais relevância como
de repente, um personagem que vai aparecer no flashback no momento que eles forem contar a história de Troia. Porque a Odisseia ela começa depois que a Guerra de Troia acabou. Então eu imagino que vai ter um momento ali onde a gente vai ter um flashback que vai explicar a Guerra de Troia e como que a gente chegou até aquele momento da Odisseia. E aí, nesse momento, a gente vai encontrar a Helena. E a Helena vai ser interpretada pela Lupita Nyong'o. Não só a Helena, quanto a Clitemnestra, que é a mulher do Agamenon. Então, a Helena tem uma irmã gêmea. Então, provavelmente, a Lupita vai interpretar os dois, porque a mulher do Agamenon também tem um papel importante ali dentro da história, tá bom? E aí, por fim, eu coloquei aqui mais um personagem, ou dois. Um deles é o Menelau, então vai ser interpretado pelo Jon Bernthal, que é o cara que faz o Justiceiro, né? Então, ele deve interpretar o Menelau, o loiro Menelau, vai ser o Jon Bernthal. Também Agamenon, então é aquele personagem que o pessoal ficou falando que no trailer parecia o Batman, que tem aquele capacete preto com uma parte dourada atrás. É o Agamenon, ele deve aparecer também nesse momento do flashback da Guerra de Troia. E aí tem o Eumeu, né? Ficou até estranho, né? Mas o Eumeu, ele é o porqueiro, né? Ele é o cara que cuida dos porcos ali de Ítaca e ele é um dos servos mais leais a Ulisses. Então, quando Ulisses volta para Ítaca, ele vai para na casa do porqueiro, eles ficam juntos ali, o porqueiro cuida dele, e aí a gente tem o arco do Ulisses retornando para Ítaca e tentando ver quem ficou leal a ele e quem não, e o porqueiro vai ajudá-lo, beleza? Então, essa é basicamente a lista dos principais personagens que devem aparecer no filme A Odisseia, do Christopher Nolan. Se tem mais alguma coisa, alguém que eu esqueci, algum personagem, deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever. Eu vou deixar linkado também a playlist Lendo a Odisseia e também o vídeo que eu fiz discutindo se Helena de Troia era branca ou não. Fechou? Então, valeu pessoal, até a próxima.